coisa, gente. Né? Eu saí e voltei, e aí tinha uma pergunta para adicionar, para pedir para entrar. Agora eu já entendi. Ótimo, ótimo. Tá? A gente Foi é boa da, essa ideia, a foi gente, boa a ideia de sair e voltar. isso, eu acho que foi uma das alunas que deu essa sugerência, né? Bom, Muito obrigado a bom. todos pela paciência infinita, A gente está tá? aprendendo. A gente está aprendendo, a gente se preparou com muito amor e muito carinho para esse bate-papo com a Rosana, tá? Eu tomei banho, Verdade. tá? Eu tomei banho, tô ótimo, tô perfumado, tá? Eu também, eu Tá também. Fui no bem? cabeleireiro. Olha, ficou linda, Rosana, né? Fala uma coisa, que vocês, eu sempre lembro, que paciente, seguramente algum paciente de vocês chegou no consultório sem tomar banho, né? Provavelmente aconteceu contigo isso já alguma vez? É? Muito raro, muito Muito raro. raro, muito raro. Se a gente tivesse a possibilidade de contar histórias, experiências da massoterapia bizarras, né? Que, histórias dentro do consultório, a gente tem tanta Ah, coisa tem para muita contar, né? história para contar, cara. Tem muita história, Roberto. A gente vai fazer um dia um bate-papo com vários professores para contar Ótima ideia. histórias de consultório, histórias bizarras, né? Paciente sujo, e já recebi um que chegou todo suado, caminhando descalço, tá? De shorts, e falei, não, vai tomar banho e depois volta para aqui. Os pés sujos, pretos. Falei, ele nunca voltou, né? Mas não me incomodei, não. Ah. É, Então, gente, eu quero dar a bem-vinda a Rosana. A grande maioria de vocês já conhecem ela. Para mim, é uma excelentíssima colega, querida amiga minha também. A gente se conhece já há um tempo, né? Online, né? A gente ainda não teve a oportunidade de se conhecer no, é ao vivo, né, verdade. Rô? Tá? Online, online. Falta isso, né? A gente conversa muito. Bem, a Rosana, ela atua como massoterapeuta já há 25 anos, né, Rô? Tá? Sim. Trabalha com massagem tuiná, ayurvédica, terapia crânio-sacral, que eu acho muito interessante essa terapia crânio-sacral, né? Sutil, os toques, né, Rô? É. Exato. Liberação miofascial, e ela é aluna da primeira turma do Silêncio Neural também, tá? Você foi quase que das primeiras alunas, tá? Não só a É primeira turma, sino verdade. que foi quase das primeiras alunas também, né? Eu confiei nessa tua loucura. Ah, que a gente falava curso online, né? Difícil, né? Ninguém acreditava, né? Tá? Você Então, foi pioneiro e eu acho que você se saiu muito bem no pioneirismo de ensinar um trabalho corporal online, porque é muito difícil, né? A gente fica com o pé atrás porque com o toque, a presença é muito importante, né? é importante o toque, sentir o corpo, ver como o professor mexe, né? Mas eu lembro assim, meus filhos foram que me convenceram, né? Tá? É a E a melhor gente, coisa. e a gente tem que trazer a Luiz Octávio para o bate-papo um dia desses, que ele também, ele sempre foi fechado essa ideia, e ele hoje também abriu seu curso online também, né? É, Muito bom. Então, interessante tu trabalho. Você agora se formou como acupunturista, Rosana. Você não sim, para de aprender, menina, né? não. Mas agora tem eu que vou sempre, parar, tá cansada prometo. já? Tô. Agora eu tenho que ensinar, né? Tem É que isso. ensinar. Eu lembro de um professor que ele falava assim, Roberto, você tem que abrir tua caixinha de ferramentas e começar a colocar ferramentas dentro dessa caixinha, porque para cada paciente tem uma ferramenta que encaixa perfeito. É E isso. essa, de repente, essa outra ferramenta não vai encaixar para esse paciente. Então você tem que pegar a caixinha e dizer, opa, essa foi. E vai lá, e entra nessa. É isso Às mesmo. vezes brinca com diferentes ferramentas, porque o foco é o bem-estar do nosso paciente, né? É. Eu digo que nosso trabalho, a gente pode fazer uma metáfora também com o artista, que precisa uma hora de um pincel, de uma determinada cor. Tem horas que eu pinto um quadro diferente para a mesma pessoa que eu cuido semanalmente. Então, numa semana eu vou usar um determinado pincel e uma cor, na outra semana outro pincel. São realmente quadros que a gente pinta em cada sessão. É um trabalho artístico, na minha opinião. Você não acha? Você fala porque você trabalha com pincéis nos pacientes, né? Ah, Tem é pacientes verdade, com muita dor também. Você está é pintando verdade, mas não quadros pensei nisso. e você não pinta os pacientes, É verdade. É. mas você pinta energeticamente os pacientes.
É tá? isso. Né? Esse pincel tem um traço de cor. E essa cor pode ser aquelas cores. Bom, aqui eu vejo que você também é cromoterapeuta, então você também trabalha com cores, né? Sou É? cromoterapeuta, é. Então você trabalha com a cor verde, que é a cor da cura, você trabalha com a cor azul, que é a cor da analgesia, por exemplo. Assim foi que eu aprendi. Não sei se estamos no mesmo patamar. É mais ou menos isso, mas o que eu quis dizer é que para cada cliente ou para cada paciente vai exigir da gente a criatividade, a intuição e também, principalmente, a anamnese, que nós vamos falar. Dependendo do Isso, que a pessoa te falar, você vai ver que técnicas, que formas de tocar que você vai usar com aquela pessoa, porque a claro. anamnese realmente é muito importante. O primeiro bate-papo para poder saber que técnicas, que mecanismos, que manobras que a gente vai usar com essa pessoa, né? Isso. Vamos deixar agora para lançar a conversa agora. Guarda a anamnese agora que já estamos. Vou guardar, vou Todo guardar. mundo está pedindo para anamnese, né? Bem, Rô, Claro, claro. você é pós-graduada na base de medicina integrativa pelo Instituto de Estudos da Pesquisa Hospital Albert Einstein. Menina, você tem uma bagagem, baita bagagem, tá? É, eu tive eu- que eu- fazer, eu tive que ir para a área da pós-graduação, porque tem esse embasamento científico para o nosso trabalho. Foi por isso que eu claro, fui. muito interessante, tá? Você também iniciou o primeiro programa de massoterapia adaptado no ambiente hospitalar, no Hospital Emílio Ribas, né? Mas você trouxe isso com aquele programa Mãos que Cuidam, você trouxe essa ideia dos Estados Unidos, verdade? Exato, foi. Eu vi que isso era uma realidade nos Estados Unidos e aí como isso ninguém fazia massagem em hospital no Brasil, ou pelo menos quem fazia não era conhecido, né? A gente depois ficou sabendo que, por exemplo, o seu Wilson, ele trabalhou em ambiente hospitalar em épocas que ele era enfermeiro e ele fazia massagem de conforto, mas ele era uma formiguinha trabalhando, ainda não se sabia muito bem. Muito poucos profissionais da área de terapia corporal conseguiram entrar dentro do hospital. E trabalhar com câncer, também nenhum massagista trabalhava, né? Claro, Então, era um câncer é uma coisa diferencial. que não toca, no mexe, está proibido, né? Isso que ensinam É, na grande maioria das escolas de massoterapia, né? Era um diferencial naquela época, e eu fui para lá no ano 2002 para ser mais certa, 18 anos atrás. Hum, Nos Estados Unidos já era uma coisa muito comum, mas aqui no Brasil ninguém tocava paciente com câncer. Então eu falei, eu vou tocar, eu vou hum. aprender como fazer, né? E foi incrível, essa jornada foi incrível. Muito rica a tua experiência. Eu tenho um respeito É, enorme por teu trabalho, Ron, muito tá? obrigada. Não, de Obrigada. E eu verdade, por tá? você, Roberto. Eu sei que tua Oi, jornada é longa também. a gente faz o que pode, mas a gente faz com amor, que é isso que faz nosso Sim, diferencial, né? sim, Um diferencial de muita gente, tá? Muitos que estamos aqui estamos trabalhando por amor, tá? sim, sim. Profissão mais lucrativa, não, tá? Mas é a profissão que gera essa energia quando você trabalha com esse paciente e você dá conforto ao paciente e esse abraço final, esse agradecimento do paciente conosco, isso não, para mim não tem preço, né? Não tem preço. Se bem que é bom a gente também ganhar pelo trabalho Também, que a gente faz, é com muito bom. certeza, tem que Eu tinha um valorizar o pouco trabalho. de. Isso dá uma outra conversa, porque os massoterapeutas gostam de fazer massagem e às vezes eles não querem nem cobrar. E É, porque a gente faz por amor mesmo. Mas eu aprendi ao longo dos anos que precisa cobrar direitinho. Claro, quando tem pessoas que a gente cobra menos, dá um desconto, mas a gente precisa valorizar o nosso trabalho. É temos um que aprender, trabalho muito importante. precisamos aprender a valorizar, com certeza, porque uma coisa que a Sim, gente não tem nesse trabalho, a gente deixa a vida no trabalho, né? exato. A gente não vende no atacado nossa massagem, né? Não, Tá? Então, é. temos que aprender a valorizar esse trabalho nosso. E como que a gente vai a fazer cursos para ser cada vez melhor? Né? Você tem que ganhar dinheiro, valorizar seu trabalho para poder fazer mais cursos, Com né? certeza. Aí você tá, eu vou deixar para o final de nossa conversa, mas vou falar agora porque muitas pessoas não ficam até o final, tá? Tá. Iba guardar esse segredo para o final, mas vou soltar agora. Rô, você está preparando um curso online, tá?
de tua massagem, fundamentos do toque e do conforto da massagem terapêutica ao paciente oncológico, que eu acho muito importante. Né? Fala um pouquinho Isso. desse trabalho que você está fazendo. Olha, eu me inspirei em você, porque realmente eu sempre fui contra um curso que não fosse presencial dessa área, como eu te falei. Eu me inspirei em você e também vi que é possível passar conteúdo e orientação através da internet, né? O curso de massagem hospitalar, que precisa estar dentro de um ambiente hospitalar para vivenciar, esse eu não vou poder fazer online, mas o curso de atualização do massoterapeuta, para ele entender como fazer e como não fazer o trabalho de toque no paciente com câncer, esse pode ser passado online. E eu estou trabalhando nele, estou fazendo os vídeos, as aulas gravadas, estou preparando o roteiro e eu quero entregar um trabalho com conteúdo muito bom para as pessoas que querem fazer essa atualização. E tem gente do Brasil e de Portugal esperando. Olha Pessoas de só. língua portuguesa, países de língua portuguesa que estão aguardando. E você vai descobrir, como eu, que tenho alunos que falam português em Japão, que tem alunos que falam português em Inglaterra, eu tenho um aluno em Angola também, alunos nos Estados Pois Unidos que falam é, português. Todas essas pessoas não iam nunca conseguir fazer teu curso presencial sim. porque era difícil para eles chegar, né? Exato. Então, o que Tá? acontecia? Eu tinha muita solicitação de pessoas do Brasil inteiro para eu dar essa formação, esse curso de atualização, e não tinha condições de eu viajar o tempo inteiro, porque eu também fico em consultório, eu gosto do trabalho em consultório, né? Então, o que eu conseguia fazer? Dar 3 vezes por ano o curso de massagem hospitalar aqui em São Paulo, que é um curso que demanda muito tempo e energia. Eu preciso de uma equipe me ajudando dentro do hospital. Eu não posso pôr turmas grandes no hospital. Eu não posso pôr 20, 30 pessoas no hospital para Claro. trabalhar. Então, minhas turmas são de 10, 12 pessoas e eu só posso dar em São Paulo, porque é o hospital que eu consegui que me abre as portas. As pessoas pensam que é fácil bater na porta de um hospital e falar: eu vim trazer uma turma aqui para treinar. Não é Não, simples. e não qualquer hospital também, se você não tem uma Exato, credencial, né, você não tem uma preparação, não vão deixar qualquer massoterapeuta sem um apoio, né, entrar no hospital, exato. tá? Então, Porque, para o curso de atualização em massagem para o paciente com câncer, eu consigo passar o que pode, o que não pode, falar um pouco sobre metástase. É um curso muito legal. Não é bem um curso, é uma atualização, a palavra, onde o massoterapeuta vai saber o que ele pode, o que ele não pode fazer, vai compreender melhor como se dá o câncer, né? claro, E eu vou dar umas dicas de como tocar, né? O que eu faço, como que eu trabalho. Eu vou é, filmar o meu trabalho fazendo o toque. fazendo trabalho. Para nós, que sempre foi assim, como proibido, gente, não pode mexer com paciente com câncer, é uma coisa totalmente proibida. É muito delicado, Sim, porque você tem um paciente que fez, por exemplo, uma cirurgia para tirar a mama, por exemplo, teve que tirar os gânglios do braço. O braço vai inchar. Então, esse paciente não vai tocar, ninguém vai tocar esse paciente. Esse paciente precisa de ajuda, esse paciente precisa de um trabalho para ajudar, né? Mas tem que saber como, e aí que você entraria, né, Ro? isso. Então, eu vou tirar essas dúvidas nesse curso, eu vou ajudar as pessoas a saberem, elas vão sentir na própria conversa com o paciente, eu vou explicar como fazer para saber se pode ou se não pode tocar, ou como que vai dosar o toque. Mas aí, deixa que mais para frente a gente fala só sobre isso. Isso, vamos lá, vamos ao que tema de agora, tá? Isso. A grande história de agora, gente, surgiu porque eu estou vendo no grupo muitas pessoas que estão pedindo sempre, oh, ficha de anamnese, alguém pode facilitar, alguém pode, por favor, e tem vários tipos de fichas de anamnese, tá? A primeira pergunta que eu quero fazer para ti, eu vou também falar o que eu faço. Você faz uma ficha de anamnese com tu paciente? Ficha de Roberto, eu anamnese. vou, eu vou ser bem sincera com você e com a turma que está aqui. Quando eu era iniciante de massagem, eu usava bastante, eu tinha uma ficha para cada paciente meu.
E ao longo dos anos, conforme os meus clientes foram vindo semanalmente e eu já conhecia, não era toda hora que vinha cliente novo, eu tinha clientes que vinham por meses e às vezes anos a fio, eu não precisava mais fazer ficha de anamnese, porque eu já sabia como era aquela pessoa, eu já acompanhava o histórico dela, então eu não fazia. Quando vem cliente novo, o que, que eu comecei a fazer? Eu peguei um caderno e já na primeira consulta eu sento, eu já aviso que na primeira sessão eu vou ficar uma média de meia hora conversando com a pessoa. Essa é a minha anamnese. Eu vou batendo um papo e vou criando esse vínculo inicial de confiança entre terapeuta e paciente. Nessa conversa, a pessoa já começa a contar muitas coisas sobre ela, tanto a nível físico quanto a nível emocional, Claro, claro. pessoal. E eu Uhum. vou anotando no caderno, eu ponho o nome, eu ponho a idade, eu pergunto se fuma, eu pergunto aonde que está a dor principal, por que que ela quis me procurar, se ela já fez massagem alguma vez. Então, Uhum. as perguntas, elas vão brotando naturalmente num bate-papo entre dois seres humanos, né? Claro. E aí, o que que acontece nesse bate-papo de meia hora? Você vai criando essa intimidade com uma pessoa que você nunca viu na vida, é a primeira vez que você está vendo ela, e ela também vai criando um contato visual. Uma afinidade contigo, né? De alguma E forma. tem uma expressão que se fala rapport. Sabe o que é rapport? Aham, aham. É uma expressão que se usa muito, vai criando esse vínculo, esse rapport entre o terapeuta e o paciente. E aí eu vou anotando o que Conta eu para a acho pessoa, importante. conta para as pessoas que é rapport, vai. O rapport é uma palavra em francês, mas que quer dizer criar o vínculo, criar essa Uhum, conexão com a pessoa, né? Não uhum. é bem ao pé da Ah, letra, mas isso, mas é significa a isso. ideia, a ideia. É. Eu sempre falo, por exemplo, pergunta para uma pessoa que se você já fez massagem alguma vez, é muito importante. Você não sabe se essa pessoa vai ser uma pessoa com fibromialgia, o toque tem que ser totalmente diferente de um paciente normal. Tá? Você já fez Sim, massagem? Não, nunca fiz. Eu já tenho que aumentar meu cuidado com esse paciente, né? é, Você fez massagem? Sim. Você ficou dolorido depois da massagem? Tá? Então, sempre a gente tem que ir começando a ver, a gente lê as pessoas, porque depois de muitos anos, não é que a gente faz leitura corporal. Tem gente que faz, tá? Mas eu sinto que a gente acaba entendendo, vendo a ansiedade, vendo a postura, vendo um monte de coisas, tá? E vai formando essa exatamente. ideia com o paciente, tá? Eu É mesmo isso mesmo. reconheço, Rô, que eu não faço ficha da anamnese também, gente, eu sou sincero, não faço. Eu faço uma entrevista com o paciente, porque eu desenho a dor dele. 80, 90% dos meus pacientes chegam com dor, 10% chegam para fazer uma massagem relaxante. Tá? E eu vou desenhando, vou fazendo várias perguntas para tentar entender quem é esse paciente, onde está localizada a sua dor, tá? O que pode estar oculto por detrás, tá? E dependendo das respostas, vou construindo essa ficha na minha cabeça, tá? É É, isso eu mesmo. te... Mas a grande história agora que está surgindo para essa entrevista nossa, para nosso bate-papo, entre nós e os terapeutas que estão nos escutando, é talvez repensar a importância, tá, que tem a ficha de anamnese, não só para construir, tentar entender tu paciente como um todo, o que você vai fazer com ele, sino para evitar outros problemas, tá? Porque, por exemplo, hoje com a história do Covid, né, Rosana? Com essa taxa de coagulação alterada que aparece em alguns pacientes, não em todos, pode aparecer alguns eventos de trombos ser liberados, né? É isso mesmo. Isso é uma preocupação que todos nós temos que ter daqui para frente. Eu acho que o assunto de se falar sobre a ficha de anamnese, ela veio no momento certo e eu vou resgatar isso, justamente para a gente
ter esses cuidados, porque nós que estamos há muitos anos trabalhando, a gente vai se acomodando naquele formato que a gente está acostumado e funciona. Não vou dizer que não funciona, mas nós temos alguns cuidados a tomar. Por exemplo, eu vou dar um exemplo bobo e que eu acabei aprendendo alguns anos atrás. Quando eu fui trabalhar no hospital, eu também atendi funcionários hipertensos do hospital. Eu estava trabalhando junto com a medicina do trabalho e eles me convidaram para tratar funcionários hipertensos. E eu fui lá fazendo as minhas massagens relaxantes. Eu ofereci um serviço de 10 sessões para cada funcionário hipertenso que estava sendo cuidado pela medicina do trabalho. E o que eles faziam? Eu tinha ajuda de uma enfermeira que media a pressão do paciente antes da massagem. E depois da massagem, ela media de novo. E o que aconteceu? Eu descobri que quando terminava a minha massagem, o paciente estava ótimo, só que ele estava com a pressão mais alta. Sério? Elevava a Sério. pressão depois da massagem? Mas por quê? Ah, Adivinha? não, Pensa nem um pouco. ideia. Vou te explicar. Eu tenho o costume, por causa da massagem ayurvédica, de começar dos pés para a cabeça, o trabalho. Claro, Indo no sistema venoso, empurrando a circulação e a linfa para cima, no sentido tá? do coração, claro. No sentido do coração. Só que quem é hipertenso, e eu não aprendi isso no meu curso de massagem, quando você trabalha de baixo para cima, levando sangue para o coração, a pressão dela sobe. Uhum. Bom, Então, para gente, uma pessoa. interessante para É, vocês que trabalham na área de estética, drenagem linfático, tá? Ter esse conhecimento. É muito importante pois saber é. se tu paciente é hipertenso ou não, né? Pois é, por isso que tem que fazer essa pergunta. Essa é uma pergunta importantíssima na anamnese, saber se a pessoa tem uma tendência à pressão alta ou se ela já sabe que ela é hipertensa. Não começar dos pés para a cabeça, fazer da cabeça para os pés o trabalho, ou das costas Uhum. para os pés, né? Inverter o sentido, porque aí você não vai aumentar. Não que você vai matar ninguém, mas tem que tomar esse cuidado para a pessoa se Uhum. sentir bem e não sentir uma pressão na nuca no final da sessão. É um pouco perigoso, né? E você tinha quantos pontos de pressão a mais a média que você veia que aumentava nos seus pacientes? Eram hipertensos já, né? Subia uns 2 pontos a Dois mais, de pontos, dois 15 ia pontos. para 17, por exemplo. É Claro, perigoso. claro, Então, claro. eu aprendi isso vivenciando a experiência, foi muito bom, né? Claro, quem de nós toma a pressão arterial antes e depois da massagem? Raramente alguém É. faz, e isso mais por curiosidade que por uma. Outra coisa importante que eu quero falar, na época que eu estudei massagem, nós não éramos ensinados a medir a pressão do paciente antes da sessão. A gente não tinha essa qualificação, mesmo porque diziam que isso era coisa de médico, de enfermagem, auxiliar de enfermagem. Parece que hoje, nos cursos de massoterapia técnica, nós poderíamos, se nós tivéssemos do treinamento técnico de 1.200 horas, a gente está qualificado para medir a pressão antes. Você sabia disso, Uhum. Roberto? Não, não sabia. Minha formação é no Uruguai, então tem muita coisa diferente. E hoje eu necessito me atualizar com esses novos cursos que estão fazendo técnicos, que eu acho muito interessante. E, por exemplo, tem terapeutas hoje que já estão usando oxímetro para medir a saturação do oxigênio por causa do problema Aham, respiratório, né? aham, aham. Então, assim, Interessante muita isso. coisa mudou, que talvez, como profissionais da área da saúde, que eu acredito que nós somos da área da saúde, eu acho que nós vamos ter que nos adaptar a usar esses equipamentos, né? Ó, o Com Franco está certeza. falando que no treinamento dele ele aprendeu a mensurar a Olha, pressão Franco, arterial. claro, e você fez o curso técnico, né, Franco? Ótimo, muito bom. Essa leva Né? mais nova, essa turma mais nova de massoterapeutas, essa turma está sabendo como trabalhar, né? Eu sei medir a pressão com equipamento, né? Eu Mas também, sim. eu não me Mas, sentia habilitada a trabalhar com isso porque eu achava que não era a minha alçada, vamos dizer claro, assim, né? claro. Uhum, entendi. E
Então, um pouquinho, uma coisa que eu queria remarcar é também essa importância, por exemplo, primeiro, nessa ficha de anamnese que a gente, nós precisamos atualizar ela, tá? Que primeiro temos que saber se esse paciente, por exemplo, esteve em presença, se teve COVID, ou se esteve em presença de, pelo menos conscientemente, de outras pessoas que tivessem COVID. Os pacientes assintomáticos não temos como saber, tá? Não. Já teve algunos estudos que mostraron que pacientes asintomáticos, algunos tuvieron también a taxa de coagulación alterada también eles. E aí a gente não tem como prevenir isso, tá? Exato. Mas se você teve um paciente com COVID, não todos os pacientes com COVID vão alterar sua taxa de coagulação, mas alguns têm. Pelo menos durante, eu acho que nós não deveríamos atender um paciente que teve COVID dar uma janela de uns 3 meses. Isso que eu penso, não sei o que você pensa, para evitar esse problema da coagulação. Eu ainda não tive ninguém que tivesse problema de coagulação no meu consultório. Eu já atendi 3 pessoas da área médica que tiveram Covid, e eles disseram que tiveram um Covid leve, não tiveram Covid forte e ficaram bem, né? Três pessoas exatamente, e todos são médicos. E eu conversei com eles e eu confiei que eles estavam me falando que estava tudo bem, né? E de fato não teve nenhum problema. Eu não fiz uma anamnese daquelas de pegar a ficha, tal. Eu conversei, eu fiz o que eu falei para vocês. Eu fiz aquela entrevista, pedi para ele, tá? Você foi internado, não foi? Como é que você está se sentindo agora? Te dói os músculos? Então, muitos sentem dores musculares no pós-Covid, né? Claro. Eu acho que vai depender muito da mutação de Covid que eles pegaram, porque acho que já tem mutações, né? Já está tendo a mutação nisso. Então, por enquanto eu não peguei ninguém com problema de coagulação, mas tem que também ser perguntado, além de saber se a pessoa teve hipertensão ou é hipertenso, tem que perguntar se a pessoa já teve trombose venosa profunda recente ou um histórico de sistema vascular. Isso é muito importante também para o terapeuta. Para entender o que nós podemos fazer, né? Ou se nós sentimos que não estamos aptos para isso, derivar para um terapeuta que esteja preparado para atender um paciente com determinadas complexidades, né? A Bianca disse que ela fez em um cliente com Covid, estava assintomático e no dia seguinte ele desenvolveu febre e gripe. Claro, aí você não sabia, o paciente também não sabia, e você obviamente se protegeu e não pegou, eu acho, tá? Estou imaginando que você não pegou. Eu também. Tá, a gente tem que se proteger, né? Tem uma história também que dizem que os pacientes com O, né, a sangue tipo O, eles são muito mais resistentes que todos os outros. Né? É um fator que ajudaria. Olha, a Ana Paula está perguntando o que seria coagulação, como identificar no paciente? Você responde ou responde? Vai você, Rosana, vai você. Então, não é o que seria coagulação, mas o que seria os problemas de formação de coágulo no corpo. O que é uma coagulação? É quando pode haver um êmbolo ou uma bola de sangue que fica parada na perna, por exemplo, e aí na hora que você vai massagear de baixo para cima, né, dos pés em direção à cabeça, né, do sentido caudal, né, que fala, nesse momento que você empurra o sangue e a linfa em direção ao coração, você pode empurrar esse soltar coágulo, o trombo. Soltar ele. Esse coágulo a gente também pode chamar de trombo ou êmbolo. Isso. Na hora em que você faz esse movimento, esse êmbolo pode ir para o pulmão, pode ir para o cérebro e para o coração. Você pode causar um AVC, você pode causar uma embolia pulmonar, entendeu? Tem infartos intestinais também, né? Esse eu não conhecia. E está produzido também por trombos. É muito raro, mas também acontece. Então, como é que a gente identifica? Perguntando para o paciente. Normalmente, o paciente já vai te avisar no começo da sessão que ele tem algum problema de coagulação. E se tiver, melhor não fazer. Faz nos braços, na cabeça,
né? Eu acho que a gente deveria evitar principalmente as pernas, tá? Que seria o Exato. lugar onde tem mais risco de soltar algum trombo. Principalmente porque as pernas são as partes que mais sofrem com o retorno venoso, que geram É. varizes, que podem dar esse tipo de problemas, tá? Agora, Ana Então, Paula, uma forma de você identificar também, você vai olhar as pernas do seu paciente na hora que ele deitar. Vamos dizer que ele uhum, não comentou nada e você está vendo a perna quente, a perna inchada, vermelha. Você tem que cheia de varizes, aquelas varizes que cheia de saem para sangue. fora para fora da pele, que ficam, né, Isso, abultando para fora, né, fazendo como se fosse caminho de minhoca, né? isso. Aí, quando você vê esses sinais no corpo da pessoa, nas pernas e no pé, você pergunta: olha, eu estou vendo essa situação. Você já teve recentemente algum problema de coagulação ou de circulação nas pernas? Tem que identificar, tem que ficar observando, né, o corpo do Uhum, paciente. uhum. Porque às vezes a pessoa esquece de falar, sabe, Roberto? A gente esquece, sim. Aqui a Ana Não, o Paula pergunta, paciente esquece. ¿eh? ¿Cómo? O próprio paciente esquece de Ah, falar. não, por isso tem que perguntar as coisas que são importantes para nós, né? É, Para não cometer nenhum erro, né? E aí que entra o tema dessa anamnese também, que eu acho importante de atualizar ela, que ela, para mim, é pouco simpático, mas ela tem que ter um termo no final, que no qual o paciente declara que ele contou tudo que estava certo nessa, né? Ele não ocultou informação e que de alguma forma exime a nós, tá? De algum erro cometido por não ter a informação toda também, tá? sim. Porque, por exemplo, eu trato muitos pacientes com dor do infarto, tá? A todos meus pacientes, eu pergunto, você foi no médico? Sim. Mostra a ordem aqui, tá? Tá, não tem problema no coração, tá liberado pelo médico, tá? Problema de infarto, dor no braço esquerdo, gente, dá frio na barriga sempre, tá? Mas Claro. 80% das vezes é um problema na torácica. E eu vou liberar a vértebra torácica e a dor do peito imediatamente, tá? E eu sempre lembro, sempre vou lembrar de um paciente meu que já outras vezes por problemas lombares, ele chegou com dor no peito e eu vi ele muito raro, eu vi ele estranho. No médico, não fui. Não gostei. Aí coloquei ele, vamos ver, coloquei ele na mesa, fui procurando alguns pontinhos, livrei alguns pontinhos e não gostei do resultado, tá? Acho que minha sessão com ele foi 15 minutos, não foi nenhuma sessão de uma hora. E falei, meu amigo, eu não quero te assustar, vai agora já à urgência, tá? Ele foi mal atendido, não foi atendido às pressas, ele acabou tendo um infarto. Meu Deus. Cirurgia de coração, estuvo um mês hospitalizado. Então, eu fiz meu trabalho bem feito, porque eu perguntei a ele e eu falei, não vou ver alguma coisinha, mas não finalizei meu atendimento, mandei para o médico. Então, eu derivei para o médico. Se ele de alguma forma tivesse entendido que eu actuei mal, ele poderia. Aqui em Brasil não acontece muito isso, tá? Acontece muito nos Estados Unidos, acontece muito na Europa. Os terapeutas são permanentemente processados pelos pacientes, tá? Então, se existe essa possibilidade que esse paciente passou mal e alguém, tá, contou que podia ser nossa massagem, nós podemos começar a ter esse risco de ser processados. Então, a anamnese também ela deveria cobrir essa possibilidade de nós Sim, proteger ou liberar de alguma forma da responsabilidade de um atendimento que não estava dentro da nossa possibilidade. Não sei se é você verdade. concorda. Eu concordo. E aí eu vou levar isso muito a sério daqui para frente. Eu acho que isso todos nós tínhamos que prestar mais atenção. É que aqui no Brasil, eu acho que o pessoal que está assistindo vai concordar, não temos uma cultura de processar quando acontece alguma coisa, né? Acaba ficando de lado e graças a Deus nos meus anos de trabalho nunca tive nenhum problema de processo. Eu acredito que eu nunca causei mal a ninguém. Eu posso talvez não ter ajudado muito na melhora da dor, mas fazer mal, eu acredito que não. Precisa dar muito azar de alguém passar mal na nossa sala por causa de um problema cardíaco. Eu já peguei lutador de jiu-jitsu que me acompanha, que eu cuido há muitos anos,
com dor muscular na região peitoral, e eu fiz de tudo e a dor não passava. Depois a gente descobriu que ele estava prestes a ter um infarte também, um moço claro. jovem, e ele Uhum. quase morreu no meio de uma competição de jiu-jitsu mesmo. Olha só. Graças a Deus ele está bem. Deixa eu responder de volta aqui para a Márcia, que ela está insistindo em saber se a gente deve ou não atender paciente com pressão alta quando ele está com controle com medicamento. Márcia, você pode atender. Eu só disse que você não pode fazer o trabalho fazendo massagem dos pés para a cabeça, mas você pode fazer começando na cabeça e terminando nos pés. É isso que eu quis dizer. Não é que não é para atender pessoas com hipertensão. Com remédio ou sem remédio, você pode fazer. Só que se a pessoa falar que ela é hipertensa, mesmo tomando remédio, você toma um pouquinho mais de cuidado e evita fazer do pé para a cabeça, tá bom? Era isso. Uhum. Concordo, sim. Voltando aqui. Isso, que a veces llega paciente con cefaleia, por ejemplo, a primeira coisa que Aqui, você ó. pensa, fala. Tem algum problema de massagem em um paciente com trombose? Sim, tem. Tem, Não faz, tem. Não, não não faz. faz. Tá, não faz. Mas, Tá? ó, trombose é a coisa mais perigosa, é o que mais nós podemos prejudicar os nossos pacientes. Não é o problema com câncer, é trombose e processos inflamatórios da pessoa. Se a pessoa está inflamada, melhor mandar ela para um outro profissional e ela volta depois que ela desinflamar, seja lá onde for. Aqui que você chama processo inflamatório. Não é um processo, por exemplo, quando tem alguma região que está quente, por exemplo. Por exemplo, com joelho com dor. Ótimo, eu trato pacientes com joelho com dor permanentemente, mas quando vejo esse joelho inchado, vermelho e quente, eu não mexo. Né? Porque tá lá, vai piorar, não vai melhorar. Uhum, E claro, processos inflamatórios têm a ver também com infecções. A pessoa está com uma gripe, está com uma infecção no corpo que não está legal, melhor não fazer massagem até ela melhorar. Processos também. inflamatórios, não necessariamente os musculares, mas também os musculares a gente vai cutucar uma coisa que está toda inflamada, quente, né? Para quê? Uhum, uhum. É certo, sim. Aqui tem alguém que estava perguntando se o paciente teve uma COVID, mas que ele não tem ideia se está com problema de coagulação. A gente está cega. Para mim, eu não tenho como saber. Tá? Não tem como saber, não. Por isso que é importante na anamnesis você fazer essa declaração de que te libera de algum problema, tá? Nós Sempre vamos. para mim, Rosana, você teve Covid? Ótimo. Tem quanto tempo? 2 meses? Não. Desculpa, mas vou te tratar, pelo menos eu, vou te tratar com 3 meses. Para quê? Para dar tempo ao corpo, se esse paciente teve algum problema na coagulação, dar um tempo ao corpo para esse paciente resolver esse problema. Tá? Inclusive, esses 3 médicos que eu cuidei, eles só vieram depois que tinham passado 3 meses também. Eles não vieram Tá. antes. Eles não estavam Uhum. preparados também. Só que o Covid deixa a pessoa também com uma super exaustão, fica muito cansado, uma espécie de uma fadiga crônica. Parece um Então, dengue, né? Quase, aquele cansaço do dengue. exatamente. Então, depois que passa esses 3 meses, aí eles já estão e eles estão com essa fadiga, a massagem vai cair muito bem, desde que não faça nada forte também, viu, Roberto? Eu sugiro, Claro. faça toques muito suaves, deslizamentos suaves, nada Nada, que nada, nada de estimule massagem profunda, né? Nem massagem nem transversa, nada que... moduladora, Uhum, uhum. Então assim vamos demais. lá, vamos às perguntas das duas pessoas que geraram de alguma forma, que Tá. provocaram que a gente se reunisse aqui e falasse Isso. disso que aqui é muito importante, né? A Márcia Dalchiavon, ela falou assim, preciso de ajuda, tem um cliente que teve uma perda de peso muito exagerada nos últimos 8 meses, 35 quilos, ela passou por um processo de depressão e toma muitos medicamentos. Ela veio fazer uma massagem modeladora e 5 dias depois de massagem teve um AVC leve. O médico da UPA disse que uma das possibilidades do AVC poderia ser a massagem e mais alguns fatores. Mas a palavra massagem foi a única que ficou como motivo para o AVC para algumas pessoas. Então ela está pedindo ajuda para saber se alguém teve algum tipo de caso assim. O que eu quero falar aqui é que no grupo teve muitas pessoas que foram muito gentis
em tentar ajudar ela, mas também tive muito ataque hacia essa menina que não merecia ser atacada, não, tá? Porque ele não, aparentemente aqui não tinha nada, porque a perda de peso era uma perda de peso porque ela estava fazendo um tratamento, né? Então, o risco desse do AVC, que esse paciente teve no AVC, pode haver sido provocado pela massagem, tá? Pode, pode sim. Só que você não sabia. Ninguém sabe desse risco. Ninguém sabe. Se você fez uma boa anamnese antes, tá? E você foi eliminando os fatores de risco, tá? Você não poderia ser responsabilizado. Não sei o que você acha, Rosana. Eu penso exatamente como você. Existe sim a possibilidade do AVC ter sido causado por um trabalho de estímulo na perna, eu não sei em que região que ela trabalhou, e ela pode ter levado um êmbolo que causou o AVC. Só que como a gente pode saber se não foi feito um bate-papo, se a paciente não explicou para ela antes algumas questões? Às vezes a própria paciente não sabia. Ninguém de nós está livre desse risco. Essa é que é a verdade. Só que a probabilidade disso acontecer é muito pequena. E para diminuir ainda mais essa probabilidade, é que é tão importante esse assunto da anamnese, desse Uhum. bate-papo. Não basta a cliente chegar e você já vai pondo ela em cima da sua maca. Vocês têm que conversar. Então, isso diminui muito essa probabilidade desse risco, né? Mas é possível, sim. Não posso dizer que Uhum. foi. Não tem como a gente saber o que está por dentro Não. do corpo da pessoa. Então, eu penso É, igual você. eu concordo. Eu tive uma senhora, uma senhorinha, né, que dizem vocês, ela era bem maior, ela chegava, tinha as pernas inchadas, tinha aquelas varizes que saem para fora, a perna não estava quente, mas, e a família trouxe ela para mim e falei, e ela estava na fase terminal já, tá? E eu não fazia massagem nela, fazia pequenas compressões. Eu pegava os pés e apertava um pouquinho os pés. Eu não favorecia fluxo sanguíneo. Eu fazia como se fosse um pequeno apertado dos tornozelos, das pernas, tá? Muito leve, muito sutil, e ia batendo um papo com ela. Ela adorava o papo, tá? Mas sempre meu medo era, gente, se eu liberar um trombo aqui, tá? Porque ela tinha todo o quadro de trombose, ela já tinha tido trombose antes também. Certo. Tá? Só que eu pedi para a família assinar um termo e liberar com o médico. Mas se ninguém queria atender ela e dar esse conforto, então com muito cuidado, muito carinho, eu estava dando esse conforto a ela. Mas sempre sabendo que o médico liberou e que a família Sim. aceitava esse tratamento, Então, né? você usou o bom senso, que é o que eu costumo falar no meu curso. Tem situações que você tem que pesar os prós e os contras do teu toque. Se é uma paciente que já estava em fase final de vida e que precisava de um toque para dormir melhor, para se sentir acolhida, confortada, você fez muito bem. Eu vivenciei uma experiência dessa com uma paciente de câncer de 36 anos, que uma médica dessa paciente me chamou para cuidar dela no hospital. Só que ela não me contou, essa médica, que a menina tinha trombose venosa profunda nas duas pernas. E a Hum, menina tinha um tumor bem grande no abdômen. Quando eu cheguei no quarto e vi a menina com as duas pernas roxas e inchadas, eu levei um susto. Aí eu perguntei para o pai, que era o acompanhante da paciente, o que estava acontecendo com as pernas. Ele falou: ela tem uma trombose. Aí eu fiz assim, putz. Eu vim até, pensei na minha cabeça rápido, né? Eu vim até aqui para atender essa moça, eu vou ter que voltar para casa, né? Eu queria muito poder ajudar a menina, mas aí eu vi a situação. Aí o que eu pensei? Bom, se a médica dela é quem me chamou para cuidar e a menina está em fase final de vida, tipo assim, ela tinha mais 10 dias de vida, tá? O que eu fiz? Eu perguntei para o pai falou que queria muito que eu cuidasse dela. Eu falei: olha, então o senhor me dá o telefone do médico vascular da sua filha. Aí ele falou: tá bom, você fala com ele e aí você pergunta. Aí o que eu fiz? Eu saí do quarto onde a moça estava hospitalizada, saí do leito, né? Fui para o corredor e liguei para o médico.
E me apresentei, falei que eu tinha uma especialidade em massagem para paciente com câncer, contei que eu estava atendendo a paciente dele. E o que, que ele me falou? Você acha que ele falou que eu era para fazer ou não fazer? Ele não te falou nada, né? Falou. O que Falou? ele falou? Sério? Ele se Ele falou posicionou? assim, E ele tem que falou, fazer. ele falou assim, eu falei que eu tinha sido enviada por uma médica para cuidar da moça e que eu estava com medo porque a única contraindicação de massagem era trombose venosa profunda. Aí ele Uhum. falou assim, olha, essa moça, ela tem uma massa tumoral muito grande na barriga. Se você fizer a Uhum. massagem nas pernas dela em direção ao coração, o próprio tumor não vai deixar subir o êmbolo, o Claro, coágulo. claro. Ele não chega até o coração porque está no abdômen o tumor. E como ela já estava morrendo, ela já estava numa fase assim de muita exaustão, as pernas pesadas, ela não conseguia urinar. Ele me falou, Rosana, o mais importante agora é dar qualidade de vida para essa Claro. moça. Faça a Uhum. sua massagem com muito cuidado, com muita suavidade, mas drene as pernas dela. Bom, aí ele falou assim: ela vai morrer de qualquer jeito. Você fazendo ou não fazendo, ela vai morrer. Só que você Hum. vai dar qualidade para ela dormir melhor essa noite. Bom, Claro. resumindo, fiz 1 hora em cada perna. 1 hora para Hum. desinchar uma perna, 1 hora para desinchar a outra perna. A moça de noite fez um monte de xixi. O pai dela Olha me só. ligou agradecendo e falou: Olha, minha filha dormiu a noite toda, conseguiu urinar. Me chamou mais 2 vezes, Roberto. Eu voltei para o hospital, atendi ela mais 2 vezes e um pouco tempo depois ela foi embora. Mas ela teve momentos de paz e conforto para dormir, entendeu? Claro, claro. Então, assim, Eu, nesse momento, eu esqueci que trombose venosa é perigoso. é, Valia a pena. vale a pena. Tem que ter senso comum também, né? Porque se você fala disso. Eu lembro sempre de uma história de um. Eu fui a visitar um amigo e não sabia, e quando chego na casa dele, ele estava com um câncer terminal de pâncreas, tá? Era aqui na Bahia, tá? Uhum. E foi muitos anos atrás. E ele estava já na cama, já tinha mandado do hospital para finalizar, passar seus dias finais em casa, e tinha os Sim. pés muito inchados, muito inchados. E a esposa me perguntou, disse, Roberto, você poderia fazer uma massagem nos pés dele? A primeira coisa que eu senti foi, gente, câncer, massagem, não sei se posso, tá? Mas juro, eu comecei a tratar os pés devagarzinho, tá? A mesma coisa que eu fui fazendo com aquela paciente que contei, fui trabalhando devagarzinho, fui desinchando eles, tá? E foi um trabalho de 1 hora com ele, assim. E a mulher me chamou no dia, 2 dias depois, 3 dias depois, não, desculpa, 10 dias depois, para me contar que ele tinha falecido, tá? E para me dizer que ele não parava de falar da minha massagem, de como ele se sentiu bem melhor, conseguiu dormir à Exato. noite, ele se sentiu um alívio gigantesco, tá? A causa desse toque, tá? Então, uma coisa que acho sim muito importante é ter senso comum. Eu acho que é muito importante, Rosana, a fazer o curso também, tá? Não, é importante fazer o curso, mas eu acho que a bagagem que nós dois temos nos deu esse bom senso, esse senso comum que você fala, tem muito a ver com essa sutileza e essa intuição que a gente foi aprendendo ao longo desses anos. Tem gente que em pouco tempo de profissão já tem esse feeling, né? Pega, Essa pega. sensação. Uhum, uhum. Mas eu acredito que claro que um curso é importante. Eu talvez não fosse fazer esse trabalho na moça se eu não tivesse tido uma formação. Eu não teria essa coragem. Mas eu Uhum. fiquei, para você ter uma ideia, eu fiquei 10 anos no Emílio Ribas trabalhando com paciente com HIV. E o HIV tem câncer, tem um monte de outras doenças neurológicas. Complicações. Então foi uma super escola, né? Isso me deu Uhum. essa bagagem para ter coragem de fazer nessa moça que estava com trombose. Mas precisa ter caminhada. Não Tem é que ter assim, vai caminhada, lá e né? Não, faz. não é massoterapeuta de primeira É, Virgínio, quando recém sai, precisa adquirir certa experiência. E isso é uma coisa, gente, que eu acho que é importante
que vocês entendam, você que estão escutando aqui, se vocês têm dúvidas, tá? Não façam, né? Se vocês têm dúvidas, derivem para outros terapeutas, tá? Eu acho que pelo menos seria a minha posição, não sei o que você pensa. Tá? Eu estou falando de dúvidas em coisas que são vitais para a saúde do paciente. Exato. Tá As bom? 3 coisas principais: hipertensão, Uhum. a trombose e, em terceiro lugar, é o famoso câncer, né? Que a gente aprende nas escolas de massagem até hoje se ensina que não, que é Não contraindicado, toca, né? está proibido tocar isso. Mas Aqui. hoje eu entendo o porquê. Hoje eu entendo o porquê. Uhum, uhum. Porque não se sabia mesmo o que poderíamos causar caso a gente fosse fazer massagem. Hoje já Claro. se sabe. E por isso que é Tinha muito importante. medo da gente alastrar uma metástase, né? É, Produzir, tá? nesse curso de atualização que eu dou, eu falo um pouco sobre essa história de metástase, por que que a gente não vai causar metástase. Eu vou falar nesse curso exatamente sobre isso, e a gente hoje tem ciência por trás do nosso trabalho, né? Uhum. Então, os próprios médicos indicam massagem num determinado estágio da doença. O que, por exemplo, eu posso até falar agora, paciente que acabou de descobrir que está com câncer, não é legal fazer massagem, está muito no início, né? Uhum. Dependendo da fase que o paciente está, a massagem ela é tranquila. Você pode fazer uma massagem só nos pés, se você tem Isso, medo, faz né? uma pequena reflexologia, É, pode fazer um reiki, pode fazer uma coisa isso. sutil, O não? fato da pessoa Massagem na cabeça e no pescoço, tá? Na face, e faz suave, não fica, não pode fazer uma isso, massagem modeladora, né? profunda. Não, não, Nada não, não tem profundo. como. Não. O shiatsu, alguém perguntou do shiatsu. O shiatsu eu acho legal, não sei o shiatsu em si, mas principalmente pontos de acupressura para ajudar em alguns sintomas do paciente com câncer, para aliviar enjoo, para ajudar a pessoa a dormir melhor, né? Uhum. O shiatsu, eu acho que é um pouquinho Tem forte. pontinho de enjoo por aqui, que acho que o pulmão, sete do pulmão, estou lembrando, tá? Tem vários É, pontinhos, tá? tem, Tem pontinhos, tem fígado, né? No pé, tem F3 para fígado, enjoo, três de fígado, tá? dor, IG4, né? O IG4. IG4 aqui, estômago 36, esses 3 pontos, né? Estômago 36, IG4 e 3 de fígado são a trilogia antifasmódica, que ele vai ajudar no paciente Circular o geral, né? chi, e faz né? circular o chi da pessoa. Circula o chi, mas não circula, não altera o problema sanguíneo, né? Não, não, então dá para fazer muita coisa. Por isso que é importante essa caixa de ferramentas que a gente falou no início, porque Uhum, conforme você tem uma caixa de ferramentas legal, você sabe que ferramenta você vai usar com aquela pessoa que está com câncer. E se você ainda tem um treinamento, você vai se sentir muito mais confiante e seguro para entregar os claro, trabalhos. claro. Você sabe o que está fazendo, né? Exato. Vamos na última pergunta, que foi de Cláudia Paulini, também, que dice: boa tarde, iré iniciar un atendimiento en un paciente de 70 años, sin presión alta, porém con diversos problemas alérgicos, que también es importante ter una anamnesis, Ah, a ver si legal. él no va a reagir con algunos de nuestros cremes, óleos, o óleo esencial que a gente vai usar também. Exato. Ele operou 3 anos de um câncer na próstata. E pelos medicamentos que ele toma, o corpo está bem inchado. Eu indiquei uma drenagem linfática para desinchar. Eu estou agindo corretamente? Hum, repete a pergunta. Eu estava lendo umas perguntinhas aqui e acabei me dispersando. Desculpa. Mindfulness. Se te concentra no aqui e no agora. Esse Desculpa. mundo virtual faz que a gente vá para 1000 lados ao mesmo tempo. Então, esse paciente tem 70 anos, não tem pressão alta, tá? Tem problemas Tá. alérgicos e há 3 anos ele operou de câncer na próstata. Ah, Ele, câncer de próstata. isso, Eu vi essa ele pergunta. está tomando muito medicamento, está com o corpo inchado. E ela indicou uma drenagem linfática para desinchar. Ela quer saber, quer estar segura Se se está pode. agindo corretamente. Isso. Pode, pode. Pode fazer a drenagem nas pernas que ele está inchado, né? Provavelmente, provavelmente. Sim. Aqui ela não Pode aclara fazer a onde. drenagem.
o paciente com câncer de próstata, ainda mais se ele retirou a próstata, não teria problema. Tem que só conversar com o médico dele, talvez, ou com o próprio paciente, se o médico autoriza. É sempre bom pedir uma autorização do médico, caso for trabalhar com paciente com câncer, e fazer uma drenagem bem suave nas pernas, não vai prejudicar, não vai causar metástase. Se esse paciente tiver metástase, é porque já estava programado geneticamente para ter a metástase. Não vai ser a massagem que vai causar, ok? Aham, entendi. Eu costumo falar que o que aumenta o teu sistema linfático, faz ele se movimentar? Se você correr, se você tomar um banho quente. Então, assim, Subir e descer escadas, se um paciente que já né? teve câncer há 3 anos atrás tomar um banho quente, não quer dizer, ele já vai estar ativando o sistema linfático dele. Se ele fizer um exercício físico, que aliás é recomendação médica, paciente com câncer fazer exercício físico, ele também está Claro, ativando o sistema claro. linfático. Você vai fazer o quê? Vai proibir fazer exercício físico, você vai proibir tomar banho, tá? E drenagem é uma técnica muito apropriada para o paciente com câncer. Se souber fazer a drenagem, tem que ter um curso de drenagem linfática para fazer. Ou recomendar para um colega que saiba. Ela Claro. fez correto, tá certíssimo. Uhum, uhum. Então, acho que já finalizou 1 hora de nossa live. Você quer responder alguma pergunta? Aqui tem alguém que pergunta o shiatsu para pacientes que tiveram Covid. Que eu falei antes, 3 meses de janela é o máximo que nós podemos ter de segurança para atender esse paciente. Tá? O shiatsu, ele vai pressionar profundamente no tecido muscular e ele, se tivesse algum trombo, ele pode soltar o trombo, tá? Principalmente nas pernas. Então, eu tentaria evitar fazer shiatsu nas pernas. Pela minha experiência, gente, essa história do Covid nos pegou a todos de surpresa, ainda se Já. sabe pouco, e tudo que falemos agora do Covid, de aqui a 5 anos, vai ser totalmente atualizado, né? Vai, a gente Então, ainda está aprendendo, nós estamos é aprendendo junto com a classe médica. isso. Tudo que nós falamos aqui, a gente não tem, é senso comum, não tem nada que seja que diga isso, isso pode, isso não pode, ainda não se sabe, né? É melhor evitar antes dos 3 meses, né? Para a gente ver como o Uhum. paciente vai responder, porque tem pessoas que estão tendo sequelas do Covid meses depois de ficar sem a sensação do sabor da comida, não consegue sentir o cheiro, dura meses, né? Mas Ah, isso não ou seja, atrapalha tanto. ela não aparece meses depois, ela dura meses. Eles continuam com Isso. esse. Tem pacientes que não se sabe se eles vão ficar crônicos com isso, tá? É. Agora, Mesma aqui tem coisa, uma pergunta. fala, A fala. Ana Paula perguntou assim: eu fiz massagem nos meses de janeiro e março na minha sogra. Em abril, ela descobriu um câncer no ovário com metástases no rim, nos rins, no pulmão e no peritônio. A massagem pode ter acelerado essas metástases? Não. Ela já estava com metástase. Não acelerou nada, você não causou nada, Ana Paula, pode ficar tranquila. O corpo dela já está em processo de metástase, tá bom? Agora, se você quer continuar fazendo para ajudá-la nesse processo, você pode trabalhar nos pés, você pode evita a região de tumor, tá? Evita a região pulmonar, a região torácica, rim, não mexe nessa região. Vai nos pés, nas mãos e na cabeça e já está ótimo. Ok, Ana? E pode trabalhar na reflexologia, em forma indireta também nas regiões doloridas, né? Ah, ela já É. faleceu. A hora que ela falou, o tumor era de 15 centímetros e ela não Ixi, resistiu. claro, Bom, tá. Ana, você não É. causou nada, era o processo que E, ela tinha que viver. e libera da culpa que não foi, não. É. Isso. Você não fez nada de errado. É. Então, gente, como a gente ficou muito animado, você ficou mais lendo as perguntas que eu, tá? Eu gosto. Tem boas É, perguntas. a gente ficou muito animado. Seguramente tem muitas perguntas que ficaram sem resposta, tá? Prometo que vou ler todas elas. Leva tempo, gente, tá? Mas vou ler todas elas e vou tentar ir respondendo
principalmente aquelas mais, mais importantes, né? Se eu puder te Não? ajudar, Roberto, você me fala e eu vou respondendo também. Não, você tá liberada para responder o que você quiser, Ron. Tá, Essa é nosso bate-papo com legal. nós e com vocês que estão assistindo, tá? E então, a gente vai respondendo o que você achar que pode, tá? Berto, outra coisa, depois você coloca no grupo Massoterapia com Resultados o documento, eu não sei como é que eles vão acessar a sugestão de ficha de anamnese que nós estamos mandando já com as atualizações de Covid, câncer e hipertensão, né? Você tem Isso. como botar no seu grupo para Eu o acho pessoal? que eu acho que eu tinha preparado aqui, mas não está me deixando. Eu tinha copiado e coloquei eu tinha colocado Como no. doc, né? Como um É? doc, eles acessam. Ele está na nuvem, né? No Google Drive, acho. Isso, E eu tinha copiado e mandei aqui para meu aplicativo para poder colar aqui nas mensagens e não um consigo link, colocar. né? Eu Você vou quis dizer colocar um um link. link. Vou colocar um link aqui no final das mensagens, tá? Para vocês conseguir pegar ele. E também vou colocar um post independente para vocês acessar essa anamnese. Obviamente, essa anamnese ela pode ser mudada, ela pode ser trabalhada para ir melhorando ela. É uma anamnese Isso, geral, tá? Que você fez, Rosana. Muito obrigado. de Tá? nada. E ela não é de estética, eu acho que as anamneses estéticas necessitam um formato diferente, tá? É, Só que nós não somos esteticistas, então nós nunca vamos fazer uma boa anamnese de estética, né? exato. Tá? Vamos fechar por aqui porque o tempo é ouro. Rosana, para mim foi um enorme prazer ter você aqui comigo. Tá? Igualmente. Espero que vocês tenham gostado e Adorei. Quero mais, quero quero mais. mais. Vamos fazer Agora, mais um. eu fiquei gostando. Eu quero ver se consigo convidar agora, trazer aquele nosso velho rabugento, Luiz Octávio, tá? Boa. Que ele é uma cara muito legal, é o mestre das É pedras verdade. quentes, tá? Eu quero trazer muito, tá? A nosso decano, tá? Só que Claro. a gente tem que vencer alguns problemas tecnológicos, porque eu já tentei colocar ele. Imagina ele. Imagina, eu tentei colocar ele no ar em uma live de teste e a gente não conseguiu, É tá? difícil Mas ele. ele tem uma baita experiência. A gente poderia, eu fiquei conversando com ele, batendo um papo assim, e fiquei uma hora só batendo um papo com ele. E, gente, eu aprendi tanta coisa dele, tá? Ele Então, tem que nosso, chamar os netos para ajudar, viu? Os netos. isso, eu vou falar com ele, com o Wilson, né, nosso Eu, decano, para ver se os netos ajudam a ele a fazer essa live. Temos o nosso Rui também, temos o Rogério, os professores do grupo, né, nosso é, grupo de professores. Eu vou ver se sim. consigo, porque tem nossos, ele trabalha com massagem, como chama? Esportiva. Tem muita gente com muito Tem o conhecimento. Toshiro. Você ia adorar falar com o Toshiro também. Toshiro preciso falar com ele. Ele não tem muito tempo não sei se consigo pegar ele, né? Vamos ver. Vou Pega, falar com pega ele. sim. Vou pegar ele, Olha, tá? muito Gente, obrigada, muito obrigada. tá? Um prazer Adorei. enorme, tá? E a gente se vê na próxima live, tá? Tchau, tchau. Fico à disposição. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, obrigada, Roberto.